Olá, sobrinho, tudo bem? Tudo em ordem? Eu sou Francisco de Lavoura e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui ao nosso canal Tio Pratinhas. Nesse vídeo a gente vai mais uma vez falar sobre educação financeira, dar algumas dicas de como, já trouxe algumas dicas de como economizar dinheiro. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como organizar a nossa vida financeira. Então, se você é fã desse conteúdo, né, educação financeira, investimentos e tal, vai se inscrevendo aí no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar conteúdo aí 2 vezes por semana. Você vai estar sendo informado que tem vídeo novo e assim você vai poder ponderar se é importante, se é interessante ou não para você esse conteúdo. Então, sem mais delongas, não vou ficar enrolando aqui o seu tempo, vamos direto ao que nos interessa. No vídeo de hoje, a gente vai vai organizar, na verdade, a nossa vida financeira, né? Vamos mapear a nossa realidade financeira, é o título do livro, Mapeando Minha Realidade Financeira. E ao final a gente vai ver qual é a equação que a gente tem que ter aí, a equação de uma vida minimamente equilibrada. Então a gente vai ter que mapear a nossa vida financeira para ter uma vida equilibrada aí. A primeira coisa que a gente deve fazer é saber quanto que a gente ganha, né? Você vai listar aí, vai pegar um caderninho e vai listar. De um lado você lista todos os seus ganhos, de outro lado você lista todas as suas despesas, né? Ativos e passivos. Então, a primeira coisa, a primeira realidade que você tem que ter aí, o primeiro conhecimento é quanto eu ganho de fato, tá? E aqui você tem que anotar os ganhos líquidos, já descontados, aqueles INSS, imposto de renda, quando for o caso. Então, quanto realmente caiu na tua conta ali. E, além disso, se você tiver algum ganho a mais, por exemplo, você faz um bico aí ao longo do mês, corta a grama do vizinho, é, fabrica um bolo aí para vender, você dá uma aula de reforço para alguém, você de repente trabalha no final de semana como garçom, enfim, você faz algum bico ao longo do mês, um freelance aí, faz alguma coisa aí ao longo do mês que entra um dinheirinho a mais, você deve notar nessa coluna dos ganhos, de quanto você recebe. Tranquilo? A segunda coisa que a gente deve saber é quais são as minhas necessidades financeiras, de quanto eu realmente preciso, né? De quanto eu realmente preciso para cumprir, para passar ao longo do mês ali todas as minhas despesas, pagando todas as minhas contas, quanto que eu vou precisar aí para os meus gastos mensais. A outra pergunta é qual é a minha média de gastos mensais? Isso aí você vai desenvolvendo ao longo dos meses, né? No teu caderninho aí, vai notando quanto você ganha, quanto você gasta. E aí, ao longo de 6 meses ou de um ano, no período de 6 meses ou de um ano, você tira uma média mensal de quanto você gastou. Por que isso? Porque aí você consegue fazer uma comparação. Por exemplo, no mês de janeiro eu gastei R$ 3.000. No mês de março eu gastei R$ 1.800. Caramba, por que essa diferença de R$ 1.200? Se justifica essa diferença de R$ 1.200 a mais? O que eu posso fazer para que a minha média seja ali, os meus gastos mensais ali seja mais ou menos equilibrado, né? O que que eu gastei que não devia naquele determinado mês? Às vezes não, às vezes se justifica. O mês de janeiro, por exemplo, é um mês que a gente tem algumas despesas extras, né? Então, esse acompanhamento vai fazer uma diferença imensa quando você fizer um comparativo mês a mês com a média. O ideal é que a média de gastos anuais, ou mensal no caso, né? Você fez ali no período de 6 meses ou no período de um ano, é melhor, né? No período de um ano, o ideal é que aquela média ela tenda a ser muito próxima dos gastos de cada mês, para que você não fuja muito, você tenha um controle ali mensalmente daqueles teus gastos.
Outra coisa que você deve saber é se você tem dívida. Muitas vezes a gente nem sabe que dívida tem, né? Só sabe mesmo quando chega o boleto, né? É o famoso dia do susto, dia que o boleto chega, você, caramba, meu dinheiro não vai nem cobrir essas despesas. Você vai comprando 30 ali, 40 ali, 50 colar, quando vai ver no final do mês você está devendo mais do que o seu ordenado mensal. Aí fica complicado, né? Equalizar essa conta. E por fim, quais são os meus objetivos financeiros? Sim, porque não, nós devemos ter objetivos financeiros, devemos traçar objetivos financeiros, sejam de curto, de médio ou de longo prazo, certo? Então, conhecendo quanto eu ganho, quanto eu gasto, né? Quais são as minhas dívidas, o que eu realmente tenho que fazer para equilibrar isso aí. Sempre tem que ter um percentual, a gente vai ver mais à frente. Na verdade, esse percentual ele é determinado antes da gente pagar as dívidas, né? Então, toda vez que entra um ordenado, a gente já tira aquela parcela para investimentos. Então, esse investimento é visando atingir algum objetivo financeiro. Então, a gente tem que ter um objetivo financeiro, senão a gente vai viver para pagar contas, né? A gente vai trabalhar, vai viver para pagar contas. Quando chega lá na frente, é, numa idade um pouco avançada, a nossa força de trabalho diminui, a nossa necessidade de consumo vai ser maior, porque a gente tem medicamento, tem plano de saúde, tudo mais caro. Então, os nossos proventos não vão cobrir, né? Os nossos ganhos não vão cobrir as nossas despesas. Então é necessário que a gente plante sementinhas agora para que lá no futuro a gente tenha uma estabilidade financeira, uma vida financeira equilibrada, com alguns recursos eh, rendendo algum recurso, algum dinheiro para a gente, né? Então é importante que a gente trace objetivos financeiros de curto, de médio e de longo prazo. A gente vai detalhar isso mais adiante numa próxima oportunidade, certo? Então, conhecendo tudo isso, a gente chega à nossa equação da vida minimamente equilibrada. O que que eu estou chamando de equação da vida minimamente equilibrada? Bom, primeiro é preciso que você tenha esse conhecimento que a gente falou. Você organiza aí no teu caderninho ou numa planilha simplificada, não precisa fazer nada muito sofisticado, que dê muito trabalho, não. Uma planilha simplificada, uma folhinha de caderno aí. É importante que seja o caderninho que você deixa sempre ali na estante, que vai marcando os teus ganhos e as tuas despesas, né? Deixa ele equilibrado ali, deixa ele guardado ali na estante e vai fazendo isso mês a mês, para você ter conhecimento dos teus ganhos e dos teus gastos. Então, nessa planilhinha, você vai colocar em uma das colunas, você coloca a tua receita, né? Receita. Na outra, em outras três colunas, você coloca despesas. E aí vai ter despesas fixas, despesas variáveis e despesas eventuais. Receita, eu já falei com você, você vai notar tudo que você ganha, seja ele o seu salário mensal, recebe da empresa, quando é o caso, quando for o caso, alguns bicos que você faça aí, né? Tipo, cortar a grama do vizinho, ou uma aula de reforço aí, ou de repente um trabalho no final de semana, de garçom, enfim. Você fez algum trabalho extra além do teu salário, você coloca aí na coluna das receitas, que é quanto você ganhou. Lembrando sempre que o salário tem que ser aquele valor líquido que você recebeu, já descontado aqueles impostos, aqueles tributos que a gente paga. E aí nas despesas, a gente tem tipos de despesas, despesas fixas, variáveis e eventuais. Despesas fixas são aquelas mais difíceis da gente reduzir, né? Aluguel, mensalidades, por exemplo, na faculdade, ou mensalidade do colégio das crianças e tal. Internet, pacote de internet, assinaturas, a taxa de condomínio, essas são as despesas fixas. Dá para reduzir? Até dá, mas é mais difícil. Imagina você mora de aluguel. Para você reduzir esse aluguel, você certamente vai ter que mudar de casa, né? É muito trabalhoso isso. É possível, sim, mas não é o que a gente olha de imediato. De repente, numa necessidade urgente, a gente consegue reduzir outros gastos. Então, as despesas variáveis, elas são um pouco mais flexíveis. E as despesas eventuais, então,
também são bastante flexíveis. A diferença entre elas é que as variáveis aqui, o que eu estou chamando de despesa variáveis, elas são sempre ocorre. Você sempre vai ter essas despesas. E as eventuais, não, é uma vez ou outra. Por exemplo, conta de água, conta de luz, gás, alimentação, claro que a gente sempre vai ter essas despesas aí. A gente pode reduzir? Sim, com um pouco mais de facilidade do que as despesas fixas. Por exemplo, a conta de água, a conta de luz, você pode passar a consumir menos energia. Ah, estou gastando muita energia, a conta veio muito alta. Você pode, de repente, tem 3 televisores na casa, você vai passar a reunir a família na sala e assistir televisor em um único local. Você tem uma máquina de lavar aí, lava a roupa 3, 4 vezes por semana, você pode passar, determinar aí a lavar roupa somente uma vez, juntar um pouco mais de roupa, lavar de uma única vez. Então você passa a gastar menos luz, certo? No caso das despesas eventuais, elas acontecem uma vez ou outra, né? Com eventualidade. Então, no caso, uma viagem, seria o que? O conserto de um determinado aparelho que quebrou, de uma encanação que quebrou, é uma coisa que vai acontecer uma vez ou outra. A diarista aqui, há quem coloque aqui nas despesas variáveis, mas aqui, por que que eu coloquei aqui na despesa eventual? Porque num momento de crise, né, no momento de urgência ali, a primeira coisa que você pode olhar onde reduzir é aqui nas eventuais. Então, no caso da diarista, é possível, né? Você pode, por exemplo, trabalha 2 vezes por semana, 2 vezes por semana. Você pode passar a utilizar o serviço da diarista de 15 em 15 dias. Ou melhor, você pode você mesmo fazer os serviços de casa. Não está conseguindo aí dar conta? Tá, dispensa a diarista. Vai trabalhar um pouquinho mais? Sim, mas é uma necessidade que futuramente você volta a utilizar os trabalhos da diarista. Presente também, né? Presente, às vezes a gente tem um determinado evento, aniversário, casamento, tal, precisa gastar com presente. Você também pode passar, ao invés de dar um presente mais caro, você dá um presente mais barato, né? Não deixa de levar, não. É sempre bom levar um presentinho, uma lembrancinha, mas você pode reduzir também o valor aí para agradar da mesma maneira, né? O que vale é a intenção, mas é possível economizar nesse ponto também. Então, as despesas eventuais e as variáveis você consegue economizar com um pouco mais de facilidade do que as despesas fixas. E conhecendo tudo isso organizadinho, a gente chega ao que eu chamo aqui de equação da vida minimamente equilibrada. O que que é isso? É receita menos gastos tem que ser menor ou igual a 85% dos rendimentos. Não entendi. Vou dar um exemplo. Você ganha R$ 1.000 por mês. R$ 1.000 é pouco? É. Mas vamos lá. Vamos dar um exemplo com R$ 1.000. Você ganha R$ 1.000 por mês. Tudo que você ganha, você vai somar todas as suas despesas do mês. Tem que ser de no máximo R$ 850, ou seja, 85% do que você ganha. Não pode fechar no zero a zero, não pode fechar no 100%. Se você tiver com a vida equilibrada, você vai gastar no máximo 85%. Ganho R$ 10.000, no máximo eu vou gastar R$ 8.500. E essa parte excedente é a parte dos investimentos e também de um outro ponto que eu vou comentar com vocês mais adiante. Mas não está fechando 100% porque esses 15% no mínimo, repito, é no mínimo esses 15% tem que ficar para a gente plantar a sementinha da nossa liberdade financeira. Tranquilo? É isso que eu tinha para o vídeo de hoje. E você? Eu quero saber de você. Se você faz essa listagem aí de gastos e de ganhos, né? Coloca aí embaixo. Deixa o teu comentário fofo aí também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.